Olá você, salve, salve, que beleza, que bom que você está aqui. Olha só, venha participar de mais um conteúdo de matemática e hoje nós vamos falar um assunto muito importante, muito legal, muito bacana de se aprender, porque boa parte da matemática, se não toda ela, é significativa para esse ponto, que é o seguinte: equações. O que são equações? O que elas representam? Como resolver elas? Tá certo? E é justamente isso que a gente vai procurar verificar hoje. Tá certo? Vamos passar algumas ideias, alguns conceitos interessantes. Por quê? Porque é parte fundamental da matemática, tá certo? Você aprendendo bem esse conceito, você não tem dificuldade de compreender outras coisas mais elaboradas, tá certo? Isso é muito importante, ok? Vamos lá então? Coragem? Bom, o que nós chamamos de equação? Equação é toda sentença matemática que exprime uma igualdade entre duas expressões. Percebeu? Então temos duas expressões, a direita e a esquerda, ou primeira e segunda parte, onde se estabelece uma igualdade entre essas duas ideias. Vamos verificar um exemplo aqui, olha só. X menos 10 igual a 5. X mais 2 igual a 9. X mais 3 igual a 5. 2x mais 1 igual a x mais 15. Então, veja bem, são todas representações de equações, porque elas estabelecem uma igualdade entre duas ideias que estão escritas à direita e à esquerda, ou no primeiro membro ou no segundo membro, tá certo? Ligado pelo sinal de igual, que estabelece o quê? Essa igualdade, essa ideia de que uma parte é igual à sua segunda parte escrita. Percebeu? Vamos à definição de alguns termos interessantes. As variáveis de uma equação chamam-se incógnitas. O que são as variáveis? São aquelas letras que a gente usa para representar elemento desconhecido. No caso pode ser x, pode ser y, pode ser ABC, não importa, desde que ela represente uma quantidade desconhecida. Nós chamamos de variável ou incógnitas, tá certo? Se você colocar números no lugar do x, por exemplo, aqui você vai encontrar uma solução para essa equação. Você vai tornar verdadeira essa equação. Tudo bem? O que está antes do sinal de igual nós chamamos de primeiro membro, e o que está depois do sinal de igual nós chamamos de segundo membro. Tá certo? Se atente para o seguinte fato: resolver uma equação é você estabelecer um valor para x, de tal forma que o que você escreva aqui torne essa sentença verdadeira. E é esse o nosso propósito, tá bom? A nossa ideia é passar algumas ideias de como é que você pode proceder para resolver essa equação, resolver o valor de x, de y ou de ABC. Tudo bem? Tá legal? Vamos adiante, ver mais algumas ideias? Olha só, o que é resolver uma equação? Então, eu já falei para você que é o seguinte: é você estabelecer uma solução, uma raiz, de forma que se você colocar o valor do número que você conseguiu achar, que você conseguiu descobrir no lugar do x, você torne essa sentença verdadeira. Tá certo? Então, resolver uma equação é determinar o seu conjunto verdade. O que é o conjunto verdade? É aquele conjunto onde você escreve todos os números que tornam sua solução verdadeira, que tornam sua equação verdadeira. Os elementos do conjunto verdade são as raízes da equação. Então, achar a raiz de uma equação é você achar um número que no lugar do x torne a sentença verdadeira. Vamos observar esses exemplos aqui? Veja só. Vamos supor que o conjunto universo seja n, que é o conjunto maior da sua solução. Percebeu? E você tem uma equação como essa: x mais 1 igual a 7. Como é que você lê essa equação? Qual é o número que adicionado a 1 resulte no número 7? Percebeu? Simplesmente você já sabe que é o 6. Então, o 6 aqui faz parte do conjunto verdade, é o valor que, se colocar no lugar do x, torna essa sentença verdadeira. 6 mais 1 igual a 7. Vamos ver o próximo exemplo. Olha só, no conjunto n, que é o conjunto universo, o conjunto da onde a gente tira os números para resolver o seu problema. X menos 5 igual a 3. Não requer grandes contas, você descobre que o valor é 8. Por quê? 8 menos 5 igual a 3. Então, 8 é o número, é o elemento que do conjunto n resolve esta equação aqui, torna essa sentença verdadeira. A mesma coisa para esse último caso aqui. Olha, o conjunto Z é o conjunto universo. Percebe o seguinte: x mais 5 igual a 2. Qual é o número que, se você colocar no lugar do x, você consegue estabelecer a verdade para essa equação? Menos 3. Menos 3
mais 5 igual a 2. Perceba que se no lugar do z você tivesse o n aqui, conjunto dos números naturais, essa equação não teria solução em n. Ela pode não ter solução em n. Por quê? Porque menos 3 não pertence a n. Menos 3 pertence a z, percebeu? Então é importante perceber isso aqui, olha. De que conjunto você está usando para poder tirar a sua solução. Você sabe que do conjunto n aqui você não tira a solução, mas o z você consegue tirar um elemento para solucionar o seu problema aqui, olha. Por isso que foi criado o conjunto z, para resolver situações desse tipo aqui. Perfeito? Então resolver a equação é exatamente isso, é você achar a raiz dela, de tal forma que se você colocar o valor no lugar do elemento desconhecido, você torna a sentença verdadeira. Certo? Perceba que se você colocar qualquer outro número aqui, olha, essa equação é falsa. No entanto, se você colocar o valor 6, olha só, ela se torna verdadeira. Perfeito? Tranquilo? Então é exatamente isso que a gente vai ver nesse caso aqui agora, olha só, nessa ideia. Resolução da equação do primeiro grau com uma variável no conjunto Q. É do primeiro grau por quê? Porque o x aqui, olha, se refere ao primeiro grau, percebeu? X elevado a 1 é 1, então é uma equação do primeiro grau, que a gente também chama. Portanto, a gente vai trabalhar no conjunto Q. Lembrando que o conjunto Q são aqueles números racionais que você consegue, são números que você consegue transformar em fração. Vamos ver essa dica aqui? Para resolver uma equação, devemos achar a sua equação equivalente mais simples. O que é achar uma equação equivalente mais simples? É através de certos passos, certas contas, certos manejos das letras e dos números, você consegue transformar uma equação complicadíssima numa equação mais elementar, equivalente à primeira. De forma que se você achar a solução dessa equação, você automaticamente achou a solução da equação mais complicada. Tudo bem? Para fazer isso, vamos utilizar alguns princípios que as igualdades apresentam, algumas ideias que seriam interessantes você aprender. Vamos lá? Vamos. Primeira ideia que é muito importante, olha só, o que você pode fazer com uma equação? Você pode somar ou subtrair números iguais aos dois membros. Tanto no primeiro quanto no segundo membro, você pode adicionar ou subtrair números. Tá certo? Presta atenção nesse quadrinho aqui, que é exatamente o que eu estou dizendo. Olha só, se A é igual a B, isso aqui é uma equação simples, tá certo? Uma equação equivalente, bem resumida. Se A é igual a B, então A mais C é igual a B mais C. Isso quer dizer o quê? Tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, você está adicionando o mesmo número C, olha só. Percebeu? Mesmo número C. Se você fizer isso, você não altera a equação. É apenas escrita de uma outra forma, aparentemente diferente, mas que, no entanto, mantém a igualdade. Você pode subtrair? Pode. Olha só que interessante essa última frase aqui também. Se A é igual a B, uma equação simplesinha, então, se eu subtrair A menos C é igual a B menos C. É o mesmo número, olha só, o mesmo número C. Se você subtrair de um membro, você também tem que subtrair do outro. A mesma operação que você faz no primeiro membro, você fazendo no segundo, você torna a equação ainda equivalente, ainda permanece a igualdade. Vamos ver esses casos aqui, olha. Vamos ver como é que a gente consegue destrinchar melhor essas ideias. Acompanhe aí. Vamos pegar esta primeira equação aqui, ó. X menos 3 igual a 7. O que é que nós vamos fazer? Vamos somar mais 3 aos dois membros, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tanto do primeiro membro quanto do segundo. Vamos somar quem? Mais 3. Então, x menos 3 mais 3 é igual a 7 mais 3. Percebeu? Não alterou em nada, apenas somamos o mesmo número, tanto no primeiro quanto no segundo membro. Se a gente fizer as continhas pertinentes, olha só que interessante. X mais 0, por quê? Menos 3 mais 3 é 0, olha só que interessante. É igual a 10, por quê? 7 mais 3, 10. Finalizando, olha só que nós encontramos de resultado. X igual a 10. Se você colocar o 10 aqui, 10 menos 3 igual a 7. Olha só, achamos uma solução. Fazendo essas passagens aqui, olha só que interessante. E se a gente usar o recurso da subtração? Vamos ver nesse exemplo aqui. X mais 4 igual a 9.
Vamos subtrair 4 aos dois membros. Então temos o seguinte: x mais 4 menos 4 é igual a 9 menos 4. Vamos fazer as continhas pertinentes. Mantemos o x é igual a mais 0, por quê? Mais 4 menos 4, 0. 9 menos 4, 5. Portanto, x igual a 5. Olha só que interessante. Fazendo esse mesmo procedimento aqui, olha só, também achamos o valor por 5. 5 mais 4, 9. Então perceba só que você somando ou subtraindo números convenientes, números que são interessantes, você consegue achar a solução da sua equação. Percebeu? Aqui você só pode somar 3. Pode somar outro número? Pode, só que aí você não vai encontrar a solução, você vai encontrar mais dificuldades. Somando um número conveniente, olha só, por quê? Você não precisa eliminar aqui o menos 3, olha só que interessante. Mas, olha só, menos 3 com mais 3 é 0. Então é interessante eliminar essa parte aqui. Assim como também é interessante eliminar essa parte aqui. Você podia somar outro número? Tranquilamente. Tanto de um lado quanto do outro, mas não resolveria. Nesse caso aqui, quem resolve? Você subtrair menos 4, olha só. Encontra o valor para 5. Esse assunto é muito apaixonante, eu tenho certeza que você vai gostar muito dele. É um modo prático de você fazer esse tipo de operação sem precisar fazer essas passagens. Olha só, preste atenção no que está sendo dito aqui. Qualquer termo pode passar de um membro para outro desde que troquemos o sinal. Simples assim. Não importa onde o membro esteja, onde o número esteja, você pode trocar ele de um membro para o outro desde que você troque o sinal. Vamos pegar a mesma equação que nós tínhamos antes. X menos 3 igual a 7. C somente C, x. Qual é a regra geral que a gente adota nesse tipo de situação? Manter sempre o x, o elemento desconhecido, de um lado da equação, enquanto todos os outros números você escreve do outro lado. Então, se a gente seguir essa ideiazinha, o que a gente precisa fazer? Pegar esse menos 3 e passar para o outro lado. Quando você passar ele para o outro lado, é o que acontece? Imediatamente você troca o sinal. Após fazer essa escrita, só fazer as continhas pertinentes. X é igual a 7 mais 3. X é igual a 10. Percebeu como você resolveu de uma maneira resumida, imediata, prática? Beleza? Olha esse outro exemplo também, como sai do mesmo jeito, do mesmo modo. X mais 4 igual a 9. O que você precisa fazer? Isolar o x, deixar ele sozinho em um membro. O que você faz? Passa esse 4 para cá. Quando você fizer isso, ali troca o sinal, vira menos. Aqui é mais, vira menos. Portanto, é só fazer aquela continha que você já sabe fazer. X igual a 9 menos 4, x igual a 5. Percebeu? Então essa aqui é uma regra fundamental, importante, percebeu? Ela te dá base para você fazer um monte de coisa que você precisa fazer com uma equação. Percebeu? Sempre mantendo aquilo em mente. Tudo que for letra, tudo que for variável, você deixa no primeiro membro, e tudo que for número, você deixa no segundo membro. Percebeu? Vamos seguir adiante para ver o que a gente pode encontrar de mais interessante. Outra regra fundamental, olha só. Se você pode somar, subtrair, você pode multiplicar os dois membros pelo mesmo número. Tá certo? Essa ideia aqui é lógica, acompanha o raciocínio da primeira. Qualquer operação que você fizer no primeiro membro, você também tem que fazer no segundo, para poder manter a igualdade. Percebeu? Então vamos adotar essa ideia aqui. Veja bem, se A igual a B, então A vezes C é igual a B vezes C. C qualquer número. Só não pode ser 0, tá bom? Por isso que está escrito aqui essa observação. Esse C tem que ser diferente de 0. Perfeito? Vamos a um exemplo para ficar bem clara essa ideia. Olha só que nós temos aqui. 3 vezes x igual a 15. Perfeito? 3 vezes x igual a 15. O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar por 1/3 ambos os membros. Tá certo? Tanto o primeiro membro quanto o segundo, vamos multiplicar por 1/3 aqui e 1/3 aqui. 1/3 vezes 3x é igual a 1/3 vezes 15. Percebeu? Se você multiplicou aqui por 1/3, tem que multiplicar aqui também por 1/3. Vamos fazer o resto das continhas? Vamos desenvolver? O que nós podemos fazer aqui? 1/3 vezes 3, 1/3 vezes 3, x é igual a 15 sobre 3. Por quê? 1/3 vezes 15 é a mesma coisa que você escrever 15 sobre 3. Tranquilo? Bacana?
Finalizando aqui, já que nós temos 1/3 vezes 3 é 1. 1x é igual a 15 sobre 3. X é igual a 15 sobre 3, que é igual a 5. Na prática, o que é que você faz realmente aqui? Você pega esse 3, ele está multiplicando, né? Passa para cá dividindo. Essa aqui é a regra mais imediata e mais fácil de você aprender. Se está multiplicando no primeiro mesmo, passa para cá dividido no segundo. Portanto, x é igual a 15 sobre 3. X igual a 15 sobre 3, você sabe que esse resultado é 5. Bacaninha? Tem mais alguma dúvida? Não, né? Vamos ver adiante. Mais uma definição importante. Termos semelhantes. Essa parte aqui é interessante, você vai entender por quê. Presta atenção nessa historinha. Quantos são 3 picolés mais 2 picolés? Você de bate pronto com certeza vai responder 5 picolés. Então se eu te perguntar isso, 3x mais 2x quanto é? Você de bate pronto também tem que me responder 5x. Por quê? Você está somando quantidades semelhantes, quantidades que têm a mesma natureza. Você está somando picolé com picolé, você não está somando um picolé com banana. Portanto vai ter o quê? O resultado picolé. A mesma coisa é aqui. Você está somando quem? 3x mais 2x. Dois termos semelhantes, dois termos de mesma natureza. Portanto, que número que você vai me tirar? Número 5. Percebeu? Isso aqui é fundamental. Parece simples, parece bobo, mas essa ideia aqui é muito importante. Tendo isso em vista, olha só que interessante. Para reduzir termos semelhantes, basta aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Percebeu? Olha só que interessante. Voltando a esse caso aqui, 3x mais 2x é igual a quem? Vamos passar o parênteses entre o 3 e o 2. Isolamos o x, olha só. O que nós fazemos aqui? Na verdade, estamos somando termos semelhantes, termos que são números. 3 e 2. 3 mais 2, 5. Vezes quem? Vezes x. Portanto, o resultado 5x. A mesma coisa nesse outro caso, olha só. 5x menos 2x é igual a quem? Vamos trabalhar com os números em primeiro lugar. Colocamos o parênteses, fazemos a distribuição e colocamos o x. 5 menos 2, 3x. Percebeu? Essa situação aqui também é semelhante, é a mesma ideia. Nós temos 6x mais 3x menos 2x. O que é que fazemos? Vamos colecionar os números entre parênteses e nós temos o seguinte: 6 mais 3 menos 2 vezes x. Fazendo a continha, 7x. Beleza? Beleza? Nada como tomar um sorvete entendendo melhor essas ideias. Tá claro? E agora vamos aplicar algumas ideias um pouquinho mais elaboradas, mas com certeza você vai entender do que está se tratando aqui, tá bom? Então perceba que você vai, através do que a gente viu até agora, resolver uma equação onde você tem a presença de frações. Com certeza você sabe trabalhar com frações, só que agora você está trabalhando com frações, tá certo? Envolvendo uma variável x. Percebeu? Então essa equação de primeiro grau, como é que nós resolvemos ela? Tá bom? De bate pronto, a primeira coisa que você precisa fazer, já vem lá da ideia de se trabalhar com frações com denominadores diferentes, é calcular o famoso MMC. Com certeza você já sabe fazer essa continha e calcular o MMC de 4 e 3, não requer prática nem tão pouca habilidade, e você sabe que é 12. Muito bem, uma vez que você sabe que é 12, qual é o objetivo? É pegar esse número que você calculou e colocar no denominador, olha só, 12, 12, 12. Percebeu? Tranquilo? Agora fazemos aquela outra famosíssima conta, que é a seguinte: pegar esse número, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Tá certo? Vamos lá? Vamos ver como é que é? 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, 9x. Tranquilo? Igual, ó, acompanhando, igual. 12 dividido por 1, não está aqui, mas é 1. É 12 vezes 2, 24. Olha só que interessante. 24 sobre 12 é 2. Percebeu? Sacou a ideia? Mais 12 dividido por 3 é 4. E 4 vezes 2 costuma ser 8. Portanto, 8x. Olha só que beleza. Então, já parte para essa observação aqui, olha. Todos os termos têm o mesmo denominador. Portanto, esse pode ser cancelado. Certo? Então, não há necessidade mais de trabalhar com 12.
Esse foi o nosso objetivo, tentar estabelecer qual é essa equação aqui em cima agora. E qual é essa equação? É exatamente quem nós vamos escrever na próxima linha, olha só. 9x igual 24 mais 8x. Percebeu? A partir de uma equação um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais difícil, você fazendo essa passagem, ela se torna uma equação mais elementar, mais fácil de se trabalhar. Fazendo isso, o que é que nos resta fazer? Aplicar aquela ideia que nós acabamos de aprender. Tudo que for número você deixa de um lado e tudo que for letra e for variável você deixa do outro. Perfeito? Normalmente deixamos o elemento desconhecido do lado esquerdo no primeiro membro, então fazemos o quê? 9x você mantém. Esse 8x precisa passar para o outro lado, percebeu? Então o que nós fazemos? É sinal positivo, passando para o outro lado já vira imediatamente sinal negativo. Tá certo? O igual aqui, mantemos, e o 24 permanece nesse mesmo lado que é o que nos interessa. Olha o que é que nós tiramos agora. 9x menos 8x é igual a 24. Agora, se você fizer a continha aqui, não requer prática nem tampouco habilidade, 9 menos 8 é 1, 1 vezes x. E 1 vezes x quem é? 24. Então acabou. Você acabou de resolver sua equação. X igual a 24. Ou o conjunto verdade é igual a 24. Logicamente, se você pegar este número, substituir na equação original, percebe? Tanto de um lado quanto do outro, você deve obter o mesmo número. Portanto, justificando essa igualdade aqui. Percebeu? Isso é que é importante, tá certo? Sempre que possível você volta na equação original, faça as continhas permanentes e verifique se você obtém uma igualdade. Tranquilo? Beleza? Vamos ver um pouco mais, vamos verificar esse caso aqui que é um pouquinho mais elaborado, mas com certeza segue as mesmas regras que o caso anterior. Temos 3 frações, tá certo? E um número. Bom, como é que nós vamos estabelecer a solução para esse probleminha? Adotando aquilo que foi feito exatamente no problema anterior. MMC, mínimo múltiplo comum de 2, 2 e 3, não requer prática, né? Então pouca habilidade. Você me acha o 6, você me calcula o 6, não é? Hoje em dia ninguém acha muita coisa, a gente tem que calcular na matemática. Então 6, você colocando no denominador, 6, 6, 6, 6, partimos para aquela famosíssima conta, dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. Vamos fazer isso então? Vamos lá? 6 dividido por 2, 3. Então temos que multiplicar 3 por quem? 3x mais 2, mais x mais 2. Então, portanto, temos que pegar o 3 e multiplicar por essa expressão aqui, olha. Então, por isso colocamos o parênteses. Não adianta você me colocar só 3x aqui, não vai funcionar, não vai dar certo. Está errado. Então, você tem que fazer a conta direitinho para obter o resultado correto. 3 vezes x mais 2, entre parênteses, do jeito que está escrito aqui, ó, bonitinho. Isso indica que você está multiplicando 3 por essa expressão. Tranquilo? Menos, olha só, acompanhando o sinal. Essa ideia é igual ao anterior. Divide pelo de baixo. 6 por 2 dá 3 também, vezes quem? 5 menos x. Multiplicamos entre parênteses, 5 menos x. Percebeu? Olha só, é uma quantidade que você está multiplicando. Se você colocar só 3 vezes 5 e esquecer o x, está errado. Você tem que proceder de uma maneirazinha correta. Olha só como é interessante essa ideia. Tá bom? Muitas vezes você pode se perder aqui. Você pode perder sua conta justamente aqui. Ok? Então presta atenção nesse fato. Igual... Olha só, é 1, não é? Então vamos lá. 6 por 1 é 1, vezes 6, 6. Tá claro? Perceba aqui. 6 dividido por 6 é 1. Pegou a ideia? Copiou? Vamos lá. Mais, olha só. 6 dividido por 3, agora é 2. 2 vezes este termo aqui. Então você tem que escrever entre parênteses. 6 dividido por 3 é 2 vezes 2x menos 1 entre parênteses. É o que exatamente eu escrevi aqui. Perfeito? Tranquilo? Olha só. Importante, tá certo? Preste sempre atenção quando você estiver fazendo essa passagem aqui nas frações. Então, todos os termos agora têm o mesmo denominador. Agora ele pode ser cancelado, tá certo? Agora não tem necessidade mais de trabalhar com 6.
Nosso probleminha agora é trabalhar com a equação que você obteve aqui em cima agora, que é o que você vai escrever exatamente na próxima linha. Vamos lá? 3 vezes x mais 2 menos 3 vezes 5 menos x entre parênteses é igual a 6 mais 2 vezes 2x menos 1 entre parênteses. Perceba que é importante isso aqui, olha. Qualquer detalhezinho que você errar aqui em cima, não importa o quanto você esteja certo aqui embaixo, a tua conta já está errada. Percebeu? Tome cuidado com isso, é importante. Bom, agora a próxima linha agora é só desenvolver as continhas que você já sabe desenvolver, não é? Vamos lá? 3 vezes x mais 2 é o quê? 3 vezes x mais 3 vezes 2, 6. Tá certo? Agora olha esse termo aqui, olha só que interessante. É menos 3, acompanha comigo, é menos 3 vezes 5 menos x entre parênteses. Então é menos 3 vezes 5 é menos 15. Tudo bem? Sinais diferentes, produto negativo. Menos 3 vezes 5, menos 15. Tranquila essa ideia? Tá bacana? Vamos ao outro fator. Menos 3 vezes menos x. São sinais iguais, portanto o produto agora é positivo. Menos 3 vezes menos x mais 3x. Tudo bem? Tá claro essa ideia? Lembra daquela ideia do quadro de multiplicação. Por isso que é importante você praticar essas ideias. Tudo bem? Às vezes você pode errar por um detalhezinho de sinal, por uma coisa que você esqueceu. Tá bom? Às vezes a tua técnica tá legal, mas a tua conta não tá bacana. Tudo bem? Esse primeiro membro aqui? Vamos ao segundo. É igual 6, mantemos o 6, não temos nenhuma operação com 6, mais 2 vezes 2x menos 1. Então é 2 vezes 2x, 4x. Mais 2 vezes menos 1, menos 2. Tá claro? Sinais diferentes, negativo. 2 vezes menos 1, menos 2. Tá claro aqui? Olha só como é importante. Por isso que você tem que treinar muito essas continhas com sinal, principalmente quando você tem a presença do sinal negativo, tá certo? É sempre bom e importante você prestar atenção no sinal acompanhado da expressão, da sua letra. Percebeu? Tá claro? Isso é importante. Muito bem. Após fazer essas continhas elementares, tranquilas e fáceis, que você já com certeza domina, agora vamos colecionar os termos semelhantes de um lado e do outro. Primeiro membro, vamos colocar os números e as suas variáveis, ou seja, o número e seus elementos desconhecidos, e do outro lado vamos colocar os números, que são aquelas entidades que são fáceis de fazer conta, você já sabe fazer. Vamos lá? 3x permanece aqui, esse 3x também permanece, percebeu? Quem é que temos que adicionar aqui? Esse 4x, percebeu? Só que ele é positivo, passa imediatamente para o primeiro membro com sinal negativo. Mais 4x vira o quê? Menos 4x. Ok? Tem mais algum número com elemento desconhecido? Não, são esses três aqui. Igual a quem? 6 nós vamos manter aqui, não vamos mudar. Menos 2 também não vamos mudar. Quem é que nós temos que acrescentar então? Mais 6 passa para cá com menos 6. Perfeito? Menos 15 passa para cá com o sinal mais 15. Após você fazer essa passagem com cuidado e com atenção, que essa aqui, você vê que cada passagem você precisa fazer com atenção e com cuidado. Qualquer detalhezinho que você esquecer, sua conta fica perdida. Tranquilo? Beleza? Então agora é só fazer aquela continha simples que você já conhece, conta de catatal, né? E vamos lá. 3 mais 3, 6. Menos 4, 2 vezes x. Percebeu? Olha só, termos semelhantes, etc e tal. Quanto é que dá? 2x. É igual a quem? Vamos fazer a conta desse outro lado aqui, que é mais bacana, olha só. 6 cancela com menos 6. 6 menos 6 é 0. Resta quem? Menos 2. Mais 15. Mais 13. 13. Então, 2x é igual a 13. Não requer prática nem tão pouca habilidade. X é igual a 13 sobre 2. 13 meios, ou conjunto verdade, é igual a 13 sobre 2. Certo?
Com certeza, se você pegar este número, substituir na equação original, com certeza você vai estabelecer uma igualdade aqui. Percebeu? Você tem que achar o mesmo número. Se você não achar, está errado a tua conta, você fez alguma coisa errada. Percebeu? Não é possível que você chegar nesse ponto aqui, você voltar lá e não achar, você errou em algum lugar. Ou errou a solução, ou errou a conta quando estava conferindo, e por aí vai. O interessante é você treinar. Por isso que eu sempre digo, eu sou meio repetitiva, me torna até meio chato, mas o importante é treinar, fazer continha para criar qualidade, tá certo? Segurança no que você está fazendo. Tranquilo? Beleza? Tá? Só os lembretezinhos aqui, o NMC de 2 e 3 é 6. Todos os termos têm o mesmo denominador, este pode ser cancelado, esta fase aqui. Eliminar os parênteses foi o que nós acabamos de fazer aqui nesta passagem, com cuidado, verificando sempre o sinal e a operação que você está fazendo. E essa outra parte aqui também é importante, transpor os membros, os termos, mudando o sinal, tá certo? Por favor, não esqueça essa parte aqui que é importante. Beleza? Muito bem, só me resta recomendar para você que estude, faça muitos exercícios, tabuada na ponta da língua, e com certeza você vai desenvolver com tranquilidade essas continhas. Tá bom? Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência até você ter acompanhado o nosso conteúdo de hoje, tá bom? E se você tiver um tempinho, tiver disponibilidade, passe lá no meu blog, que tem um material sempre um pouquinho a mais do que eu passo nos vídeos, tá certo? Tem sempre algumas listas de exercício, algum detalhezinho que eu não falei aqui no momento, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima.